Meus irmãos, quero cumprimentá-los mais uma vez na graça e na paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé e abram comigo suas Bíblias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. E leremos os versículos 16 ao 18. Para a nossa instrução nesta noite. Lucas capítulo 8, 16 ao 18. Lerei a palavra do Senhor, em seguida oraremos mais uma vez ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vamos orar mais uma vez. Continuamos na Tua presença, Senhor, e continuamos renovando sobre nós a nossa confissão de que nós necessitamos que o Senhor fale conosco, necessitamos ser instruídos pelo Senhor. Temos plena consciência da nossa necessidade de alimentação diária e espiritual. Assim como precisamos do alimento material todos os dias, também precisamos do alimento que vem da Tua palavra. Estamos aqui para isto e por isso te suplicamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente, que o Senhor conceda para a nossa nutrição espiritual exatamente aquilo que o Senhor sabe que nós necessitamos. Assim eu te peço, esperançoso e agradecido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Penso que todos vocês, pelo menos a grande maioria, estava presente aqui no culto no domingo passado, e vocês se lembram, sobretudo os que estavam, que estivemos ouvindo a palavra do Senhor nos versículos anteriores, que falam, que tratavam, no versículo 4 ao 15, a parábola do semeador. Após a exposição da parábola do semeador, trazida pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo e registrada pelo evangelista Lucas, Lucas agora nos entrega a conhecida parábola da candeia, ou também conhecida como parábola da luz. Estas duas parábolas conexas, unidas, inclusive há quem goste de expor as duas parábolas numa única exposição. Essas duas parábolas unidas nos trazem um ensino muito comum. Os efeitos do Evangelho nos corações, nas almas das pessoas. Na parábola do semeador, o que é enfatizado, como nós vimos, é o tipo do solo, ou seja, como os corações se comportam diante da palavra de Deus quando recebem essa palavra. Aqui nessa parábola, a parábola da candeia ou da luz, é enfatizado outro aspecto que também está ligado à recepção da palavra de Deus. Porém, aqui há um caráter de responsabilização pessoal muito maior. Aqui nós aprendemos como nós devemos receber a palavra de Deus. Devemos recebê-la com atenção. Na parábola do semeador, o Senhor expõe os diferentes tipos de ouvintes do Evangelho. É isso que ele faz. Ele traz uma exposição fazendo uma comparação com os tipos de solo. Aqui, nesta parábola, Jesus exorta como nós devemos receber essa palavra que vai encontrar ou não repouso no solo do nosso coração. E a primeira coisa que o Senhor faz é justamente usar uma figura, a candeia,
ou a lamparina, que para uma melhor contextualização é mais ou menos como se fossem as lâmpadas dos nossos dias para ilustrar verdades eternas, verdades importantíssimas do reino de Deus. E eu já quero pedir para você novamente olhar para a sua Bíblia, para o versículo 16. Veja, o Senhor diz: ninguém, depois de acender uma lamparina ou uma lâmpada, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Nós sabemos que nos dias do Novo Testamento, a eletricidade ainda não havia sido descoberta. Isso quer dizer, irmãos, de maneira prática, que as noites nas casas daqueles ouvintes de Jesus eram muito diferentes das noites que nós vivenciamos hoje em nossas casas. Por exemplo, o próprio serviço de culto, ou serviço litúrgico, nos dias do Novo Testamento, não eram executados assim como nós estamos fazendo agora. O tipo de iluminação que acontecia era bem diferente. A iluminação era utilizada, era providenciada por meio do fogo, velas, tochas, e nós conseguimos ver isso bem nos filmes que retratam um pouco da história daquela época, né? Recipientes que eram enchidos com óleo e etc. O fato é que tudo o que era feito para proporcionar iluminação nas noites era muito bem pensado, de modo a aproveitar ao máximo a fonte de iluminação produzida pelo fogo. No Novo Testamento, esse contexto aqui em qual o Senhor está proferindo essa parábola, as casas, talvez você já tenha ouvido isso em alguma exposição, elas eram muito pequenas. Na verdade, essas casas, muitas vezes, elas eram constituídas de um único vão. E as lâmpadas, as lamparinas, elas eram utilizadas de modo muito inteligente. Haviam lugares estratégicos nesses vãos, onde essas lamparinas eram colocadas, essas fontes de luz eram colocadas, de modo que iluminassem todo o ambiente. De modo que se fosse à noite, se fosse escuro, e alguém entrasse por aquele vão, para aquela casa, conseguia rapidamente identificar a fonte de iluminação daquele ambiente. Logo, a fala de Jesus, mais uma vez, a semelhança da parábola do semeador, ela faz muito sentido. Ela é muito fácil de compreensão por aqueles ouvintes. Eles sabem que não havia sentido algum gastar recursos, gastar tempo para produzir iluminação, de modo que essa iluminação ela fosse perdida. Não havia nenhum sentido de se produzir luz e não se aproveitá-la bem no ambiente em que ela tinha que ser destinada para a iluminação. Por exemplo, colocá-la debaixo de uma cama, ou acender uma luz e cobrir ela com um vaso. Não. A luz era providenciada e ela era exposta, ela estava visível a todos aqueles que adentrassem naquela casa, naquele ambiente. E então, talvez você diga: pastor, não há nenhuma novidade naquilo que está sendo exposto nessa noite. Sabemos muito bem o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Sim, de fato sabemos. Quando olhamos para a parábola do semeador, sabemos que Jesus está nos ensinando que a boa terra produz muito fruto. Assim como também sabemos que o que Jesus está nos ensinando aqui é que crente é luz. Não há nenhuma novidade nisso. Cristãos não têm nenhuma dificuldade de ouvir aquilo que Jesus está dizendo aqui e muito menos têm dificuldade de entender o que o Evangelho está ensinando. Os cristãos entendem a parábola do semeador, entendem a parábola da candeia. O problema não é esse. O problema é aceitar aquilo que Jesus está ensinando nestas parábolas. Porque a verdade é que muitos cristãos hoje querem dar outro padrão ao Evangelho. Aqui o Senhor Jesus está trazendo não só para os seus ouvintes no Novo Testamento, mas para toda a igreja ao longo da história um padrão. Esse é o padrão do Evangelho. Mas muitos cristãos querem dar outro padrão ao Evangelho. Querem impor outra dinâmica ao Evangelho entregue pelo Senhor Jesus. Muitos cristãos vivem como se fosse possível um crente verdadeiro viver uma vida, toda uma vida de mau testemunho, uma vida infrutífera, uma vida que não é uma referência genuína dos valores do Evangelho. E aqui, igreja, eu não estou me referindo
a eventuais dificuldades que um crente pode passar na fé. Sim, um crente fiel, um crente genuíno, verdadeiro, uma cristã, pode passar eventuais dificuldades na sua caminhada da fé. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a uma vida inteira. Eu estou me referindo a uma conduta de vida. A vidas que nada demonstram acerca do Evangelho e ainda assim querem ser colocadas como padrões a serem seguidos. É esta questão que eu estou me referindo. E eu não estou me referindo apenas ao testemunho que muitos crentes têm acerca de si mesmos. Muitos cristãos acham, não, pastor, veja, eu tenho a minha vida aqui com Deus, a minha vida, só eu sei qual é a vida que eu tenho com Deus, isso aí fique tranquilo que eu sei a minha vida de devoção. Eu não estou me referindo só a esse testemunho pessoal. Eu estou me referindo também a, infelizmente, um padrão de santidade e de espiritualidade geral da maioria das igrejas evangélicas dos nossos dias e, infelizmente, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Um padrão muito baixo tem se estabelecido quando o assunto é vida evangélica. Igrejas que aceitam e que, em alguns casos, até apoiam práticas que são totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus ordena. Cada vez mais nós temos um número de igrejas se multiplicando que aceitam. Você não precisa mudar a sua vida e moldá-la de acordo com o Evangelho. Venha como está e permaneça como você veio. É o discurso de muitas igrejas hoje, que infelizmente tem se colocado como um padrão, porque afinal de contas é uma igreja grande, afinal de contas é uma igreja conhecida, famosa, de muitos recursos. Mas isso não se aplica só, infelizmente, a esse baixo padrão evangélico, cristão, não se aplica só a contextos institucionais de igrejas. Isso também, infelizmente, tem acontecido em muitas famílias, em muitos lares, cujos líderes, pais, mães, avós, tios, os responsáveis de maneira geral, não estimulam mais a vida devocional da família e querem estabelecer isso como um padrão. Estão percebendo, igreja? É isso que acontece. Pais que já não chamam mais suas esposas e seus filhos para adorar a Deus na sua particularidade, no seu lar. E isso tem sido colocado como um padrão. Não, pastor, é um padrão. Você tem que entender que nós não temos mais tempo para adorar a Deus em casa. Nós não temos mais tempo para buscar ao Senhor na nossa casa. Esse é o padrão do Evangelho do século 21, pastor. Aceite. Não. Falta de busca a Deus no aspecto individual, no aspecto familiar, no aspecto coletivo, é pecado segundo a palavra de Deus. Isso não muda. Mas, infelizmente, esse tipo de padrão tem sido ofertado para nós. E nós temos aceitado. Como se isso de fato fosse o Evangelho, mas não. Próprios crentes que não têm mais uma vida, uma conduta moldada pelo Evangelho, também querem se colocar como sendo um padrão. É o crente do século 21. Pessoas que, por exemplo, são preguiçosas na obra, não estão dispostas a trabalhar, a servir a Deus, mas são ávidos para cobrar tudo da igreja. São ávidos para quererem sempre o melhor da igreja, da liderança da igreja, mas não querem dar nada. Sabem criticar, sabem cobrar, mas não sabem dar. E acham que esse é o padrão das suas vidas. Esse é o padrão do Evangelho. Esse é o padrão que Cristo os chama a viver. Cristãos que são implacáveis com os erros dos irmãos, mas querem que todos tenham paciência com ele, com ela. Querem ser tratados a pão de ló. Querem ser sempre tratados com um sorriso, mas não são capazes de dar um sorriso, sobretudo quando são feridos no contexto da igreja. Cristãos, por exemplo, que querem, sem dúvida alguma, os melhores pregadores, que exigem as melhores mensagens, os melhores sermões, mas que não são capazes de abrir as suas Bíblias no contexto particular para ler. Querem os melhores sermões, mas não querem ouvir a voz de Deus
através da sua própria leitura pessoal. Já não abrem mais suas Bíblias há anos, mas querem muito ouvir bons pregadores pregando bons sermões. Eu trouxe apenas alguns exemplos de condutas que são colocadas hoje como um padrão pessoal. Esse é o meu padrão. Eu quero ouvir bom sermão, independentemente de eu ler a Bíblia ou não. Eu quero ouvir orações piedosas, independentemente de eu mesmo não ter minha vida de oração. Padrões como esses são colocados cada vez mais aos montes. E muitos têm observado esses padrões e têm achado que esses padrões são os padrões do Evangelho, mas não são. E eu digo que muitos outros exemplos poderiam ser dados, poderiam ser trazidos. Mas não é necessário. Esses falsos padrões, eles podem ser explicados e resumidos nessas duas parábolas. Crente sem fruto é crente que vive dessa forma. Cristãos que não são luz e que não são referência são cristãos que vivem dessa forma ou que se amoldam a práticas que não são evangélicas, mas são tomadas como práticas verdadeiras. Cristãos que não fazem a diferença no meio das trevas. Ainda ontem eu tive o desprazer de ouvir um senhor afastado do Evangelho, que me trouxe um relato acerca de um outro homem que professa ser evangélico, ser cristão, ser crente. E ele trouxe esse triste testemunho de que ele foi enganado, de que aquele crente mentiu para ele. Ele disse para mim: pastor, quando eu fui procurar saber das informações direito, ele mentiu, não foi um, foram 4. E eu disse a ele: eu estou muito triste, muito sentido pelo que você está me dizendo, pelo seu prejuízo financeiro, muito sentido. Mas eu estou mais sentido ainda em que um crente tenha mentido para você. Deixa-me lhe pedir, fazer um pedido, eu disse a ele. Não enxergue que os cristãos, que os evangélicos, que os crentes agem dessa forma. Esse não é o padrão do Evangelho. E ele disse para mim: pastor, fique tranquilo, eu estou afastado do Evangelho. Eu evangelizei 90% da minha família. Hoje eles estão firmes na igreja e eu estou afastado. Mas eu conheço a verdade e eu sei que nem todo mundo que diz que chama o Senhor de Senhor, de fato é um crente. Infelizmente, esses exemplos estão, infelizmente, cada vez mais comuns, mais perto de nós. Mas o Senhor, no versículo 17, Ele adverte. Meus irmãos, de fato, a palavra do Evangelho nos exorta de maneira muito pesada nesses versículos, mas é isso que o Evangelho está nos ensinando. Ele diz: não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. E eu quero chamar a sua atenção que existem aqui 3 lições importantes nesse versículo 17. 3 lições que o Evangelho está nos comunicando, que o nosso Senhor está nos chamando a atenção. O primeiro deles, nós já falamos um pouco sobre isso na exposição passada. Todos os mistérios do reino de Deus foram revelados em Jesus. Não há nada mais encoberto. Não há nada mais que precise ser revelado. Jesus Cristo, Deus o Filho, é a revelação final de todos os mistérios de Deus. E a igreja não pode jamais menosprezar esse fato, que não foi decidido por mim, que não foi decidido por você. O fato de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ser a revelação final e plena dos mistérios de Deus, dele ser o Evangelho encarnado, essa decisão foi do próprio Deus. E nós devemos, então, olhar para aquilo que Deus decidiu e devemos não viver correndo atrás de novas revelações do Espírito. Eu quero perguntar a você, igreja do Senhor, por um acaso Jesus Cristo e o Espírito Santo são rivais? Por um acaso eles competem entre si? Por um acaso Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não é suficiente para revelar plenamente o próprio Pai, como ele disse? A resposta é sim. Cristo é suficiente. E a resposta é não. Eles não são rivais. Ao contrário, a obra do Espírito Santo é aplicar a obra já plenamente realizada pelo Espírito Santo nos nossos corações. Então, todos os mistérios de Deus foram revelados em Jesus. Tudo aquilo que nós precisávamos saber está revelado nele.
nós não precisamos de novas revelações do Espírito. O que o Espírito Santo quer revelar para nós é a obra de redenção de Jesus Cristo no coração dos pecadores. Quantos podem dizer amém por isso? A segunda verdade que o versículo 17 nos ensina é que esses mistérios, eles não foram revelados aos discípulos, escute bem isso, igreja do Senhor, para ficarem ocultos ao mundo. Não. Eles não foram revelados aos judeus para ficarem ocultos aos gentios. Não. Eles não foram revelados a nações melhores do que outras, como por exemplo os Estados Unidos. Às vezes, irmãos, eu percebo uma tendência, e eu preciso dizer isso aqui, e você vai entender o que eu vou explicar. Quase que idólatra, em favor de palestrantes internacionais. Nós somos gratos a Deus por toda a contribuição que foi dada pelos países que nos evangelizaram, porque afinal de contas, o Evangelho, por exemplo, chegou primeiro, de maneira mais sólida, mais consistente, mais desenvolvida na América do Norte do que aqui. Historicamente falando, chegou aqui, mas de maneira mais consistente, mais desenvolvida, foi lá. Então, a América do Sul foi praticamente evangelizada pela Europa, mas sobretudo pela América do Norte, e nós somos muito gratos. Entretanto, amada Igreja do Senhor, nós não podemos esquecer que o mesmo Espírito Santo que atua nas igrejas lá fora, na Europa, na América do Norte, é o mesmo Espírito Santo que atua nas igrejas aqui no Brasil. O mesmo Espírito Santo que usa autores, palestrantes, teólogos, abençoadíssimos, que muito me abençoam, abençoam vocês. Lá nos Estados Unidos, é o mesmo Espírito Santo que age no pastor de Casa Amarela, no pastor de Torrões, no pastor da Estância, no pastor de Alto Formoso. É o mesmo Espírito Santo. E nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado. Os mistérios que foram revelados pelo Senhor, através do seu Espírito, foram entregues aos seus discípulos, ou seja, foram entregues à igreja para serem partilhados em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. É o mesmo Evangelho. Foram os mesmos mistérios revelados. Não tem mistérios diferentes na América do Norte do que aqui na América do Sul. É a mesma graça. Não tem mais graça lá do que graça aqui. É a mesma graça. Quantos podem dizer amém por isso? Portanto, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Você não é menos crente. E eu quero aqui não citar nomes de palestrantes internacionais. Não. Você não é menos crente. Você é crente. Então você não é menos crente do que ninguém. Você tem o Espírito Santo em você, tanto quanto o palestrante famoso que fala inglês. Pregue o Evangelho. Você foi chamado por Deus para viver o Evangelho, como nós vamos ver daqui a pouco, e para pregar o Evangelho. Esses mistérios foram revelados a você para que você pregue. A terceira verdade que nós encontramos no versículo 17 é que a vida dos cristãos, a sua vida, ela revelará presença ou ausência de frutos. Não tem três caminhos, são só dois. Ou você vai mostrar frutos, ou eles vão estar presentes na sua vida, e se você é um crente genuíno, um crente verdadeiro, os frutos vão aparecer, eles vão estar aí, ou ausência de frutos. O que o versículo 17 está nos dizendo é, ou nós fazemos a diferença no meio das trevas, ou a luz chega e dissipa as trevas, ou então nós não fazemos diferença. Nós chegamos nas trevas e as trevas continuam sem serem incomodadas, porque na verdade não há luz. O versículo 17 está nos dizendo que é patente aos olhos de Deus e será cada vez mais patente à medida em que nós nos aproximamos do fim, se há ou não legitimidade na nossa autoproclamação. Eu sou crente. Eu sou crente, diz o marido para a mulher. Não me cobre a minha espiritualidade, porque eu sou crente. Eu tenho minha vida com Deus. É entre mim e o meu Deus. Você não vê eu lendo a Bíblia, você não vê eu orando, você não vê eu chamando você e as crianças para fazer culto doméstico, mas é entre mim e Deus. O versículo 17 está dizendo que, de fato, a vida desse cristão, dessa cristã, vai mostrar se há fruto ou não, se há luz ou não.
O que o Senhor está nos dizendo no versículo 17, nesse terceiro ponto, em outras palavras, proclame o Evangelho e trate de viver o Evangelho que você mesmo recebeu. Então, no versículo 18, vem o ultimato. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais em termos de quantidade, será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Aqui está, se não tinha ficado claro para mim, para você, aqui está a advertência. Aqui está a diferença entre a parábola da candeia e a parábola do semeador. A responsabilidade pessoal de cada um de nós. O que o Senhor Jesus está nos dizendo é: vocês estão ouvindo o perfeito semeador, o perfeito pregador, que é Ele. Vocês estão recebendo a perfeita semente, que é a palavra de Deus. Agora, vejam como vocês ouvem. Ele está dizendo: cabe a vocês cuidarem não só de ouvir, mas ouvir com atenção. E aqui nós temos um ponto muito importante, porque o Senhor está dizendo que nós somos ouvintes. E Ele está nos chamando a atenção, dizendo: prestem bem atenção como vocês estão ouvindo. O Senhor Jesus, Ele está falando conosco. E Ele é digno de receber toda a atenção. Ele é o Senhor. Mas nós, como despenseiros do Evangelho, nós também estamos pregando a sua palavra. E nós também precisamos de atenção. Você já viu aquela história de que quando uma pessoa começa a tirar muita brincadeira, o outro diz assim: olha, eu estou tentando falar sério com você. Se você continuar brincando dessa forma, eu não vou lhe dar atenção. Quando você quiser conversar sério, você me chama. Até lá, eu não tenho nada a falar e nem nada a ouvir do que você tem a dizer. É mais ou menos isso. Nós somos pregadores do Evangelho. E para nós termos a atenção das pessoas, é importante que nós nos mostremos, nos apresentemos dignos de receber a atenção das pessoas. É certo que assim como houveram pessoas que não ouviram, que não deram crédito ao nosso próprio Senhor, também haverá pessoas que não nos ouvirão. Haverá pessoas que não vão querer dar créditos à nossa pregação. Porém, eu me lembro de um padre português que trabalhou aqui no Brasil no século XVII, chamado Antônio Vieira. E o primeiro sermão que eu li dele, alguns anos atrás, me chamou muita atenção, porque foi justamente em Lucas capítulo 8, a parábola do semeador. Eu não vou fazer menção a muitos pontos, mas tem um ponto dele que me chama muita atenção. Ele identifica o semeador como o pastor, como o pregador do Evangelho. E ele diz que de nada adianta, de nada vale você pregar o Evangelho verbalmente, se a sua vida ela é uma testemunha contra aquilo que você está dizendo. Aqui o Senhor Jesus está nos dizendo: prestem muita atenção no que vocês estão ouvindo. E Ele está dizendo que nós, como pregadores do Evangelho, também devemos receber a atenção das pessoas. As pessoas que estão ouvindo o Evangelho precisam estar atentos àquilo que nós estamos falando. Mas então eu chamo a nossa responsabilidade, eu chamo você a sua responsabilidade, como eu me coloco debaixo dessa responsabilidade. Hoje aqui eu estou pregando o Evangelho, eu estou anunciando as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho plena consciência de que eu preciso me portar como alguém que merece receber a atenção de vocês. Lembrem-se disso. Vocês estarão pregando o Evangelho nas suas casas. Vocês estarão pregando o Evangelho nas suas vizinhanças, nos seus trabalhos, nos seus locais de estudo. Sejam pessoas dignas de receberem atenção. Vivam o Evangelho genuíno. Mostrem para as pessoas conviver de vocês, de que de fato vocês levam o Evangelho a sério. E essas pessoas ouvirão você com um pouco mais de atenção. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Quando Ele diz: veja como vocês ouvem, está implícito, está incluído. Vejam como vocês obedecem. Vejam como vocês vivem o Evangelho. Preste atenção nisso, Ele está dizendo. Porque
ao que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que julga ter, lhe será tirado, lhe será tomado. Ou seja, o que for diligente em ouvir e praticar a palavra de Deus, será ainda mais abençoado. O conhecimento da palavra de Deus que produz vida espiritual. Eu não estou colocando aqui nenhuma grande novidade, é apenas a pregação do Evangelho. Quanto mais diligentes, quanto mais submissos, quanto mais humildes nós nos colocarmos diante de palavras simples como essa, que nós já conhecemos bem, quanto mais nós ouvirmos atentamente aquilo que o Senhor está nos dizendo e nos colocarmos debaixo da sua autoridade para viver o Evangelho, mais o Senhor vai nos abençoar. Por que que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos e irmãs, às vezes pessoas próximas a nós, não crescem espiritualmente, não avançam, não frutificam, não são verdadeiros luzeiros na igreja, ou nas suas casas, ou nos seus ambientes sociais? Porque não tem ouvido com atenção aquilo que o Evangelho, aquilo que Jesus tem falado aos seus corações por meio do bom e velho Evangelho, por meio das antigas doutrinas da graça. E aí não crescem espiritualmente, não crescem em conhecimento, em maturidade na presença de Deus. Ele está dizendo, aqueles que assim fizerem, ou seja, que forem diligentes, que forem cuidadosos em ouvir e praticar a palavra de Deus, essas pessoas receberão mais, serão mais abençoadas. Porém, em contrapartida, aqueles que forem negligentes, tanto em ouvir e, consequentemente, em atender as ordenanças de Deus em sua palavra, nada está reservado para eles no sentido positivo. Nada, muito pelo contrário. O texto nos diz que eles, até o que literalmente supõem, eles estão errados, eles acham que eles têm, mas eles não têm. Até o que eles supõem erroneamente que têm, lhes será revelado que eles não têm. Lhes será tirado. Portanto, a igreja do Senhor, eu concluo essa mensagem chamando a sua atenção. O Evangelho está declarando, e logo, esse é o padrão do Evangelho. Esse é o padrão. Qualquer outro padrão que alguém oferecer a você, considere como anátema, maldito segundo a Bíblia. O padrão do Evangelho é crente frutifica. Esse é o padrão do Evangelho. O padrão do Evangelho é crente é luz. A luz do Evangelho, a luz de Cristo, brilha no crente e ele é luz no meio das trevas. Eles recebem a palavra de Deus em seus corações que são preparados, tanto no ato da conversão, como também no ato da santificação, no crescimento da fé. Retêm essa palavra com todo cuidado e com zelo para si mesmos. E aí frutificam, e aí são luzeiros neste mundo. Luzeiros, homens e mulheres piedosos, segundo Hebreus, dos quais esse mundo não era digno. Então as suas vidas refletem a glória do Deus Todo-Poderoso. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você imagina? De vez em quando eu trago essa informação. Me parece que foi atualizado os números e já passamos de 60 milhões, quase 80 milhões de brasileiros professam a fé protestante. Mais de 90% dos brasileiros se professam cristãos. Você imagina nós termos 50 milhões de brasileiros, de brasileiras, que são luz nesse país que está mergulhado em trevas de pecado. 50 milhões de homens e mulheres, crianças, adolescentes, senhores, senhoras de idade, refletindo a glória do Deus Todo-Poderoso em suas vidas. Eu não estou falando de 12. Pessoas, homens e mulheres que pregam o Evangelho, que proclamam um Evangelho vívido, um discurso vigoroso, que proclamam os mistérios do reino de Deus, agora revelados em Cristo. Você consegue observar isso? Esse é o padrão do Evangelho. Não há como chegar, segundo o padrão do Evangelho, perto de um crente, perto de uma crente, passar um tempinho com ele,
Se ele é crente de verdade, não tem como você chegar junto de um crente sem ser beneficamente influenciado por ele, por ela. Não tem como. Sem ouvir sobre o reino de Deus. Por que não dizer que não há como chegar perto de um crente verdadeiro, genuíno, sem ser impactado pelo evangelho do reino? Não há como. A Bíblia nos mostra isso. Não foi assim que o Novo Testamento apresenta o mundo conhecido sendo evangelizado, pessoas se convertendo, chegando a Cristo? Não é assim que as cartas nos falam que Paulo foi escoltado dia e noite pela guarda pessoal de elite romana, pela guarda pretoriana, 9.000 homens, dos quais ele evangelizava de 2 em 2, de modo que o Senhor converteu soldados da guarda pretoriana. E ele, escrevendo a carta aos Filipenses, ele manda saudações aos da casa de César. Não tem como você chegar perto de um crente sem o seu coração ser impactado pela obra do evangelho na vida dessa pessoa, pelo seu discurso, pela sua fala cheia de Deus. Ah, Senhor, faz isso em nosso meio. Aviva as nossas vidas, para que os frutos sejam visíveis, sejam colhíveis, que nós possamos chegar perto uns dos outros e possamos nos alimentar dos frutos do Evangelho na vida uns dos outros, que possamos chegar próximos uns dos outros e recebermos palavra de edificação, palavra de consolo, de exortação quando for preciso. Isso é o Evangelho do Reino. Esse é o padrão do Evangelho. Crentes fazem a diferença sempre. Crentes fazem a diferença, não importa o contexto. Ah, pastor, é muito difícil hoje. Não importa a cultura, não importa o tempo. Por isso, crente, faça a diferença. Quantos podem dizer amém? Assim, segundo o Evangelho, tudo está em como ouvimos Jesus. Pastor, como é que eu quero isso para a minha vida mais e mais? Eu já sou crente, o senhor sabe disso, amo Jesus, mas eu quero viver mais isso na minha vida. Segundo Lucas 8, 16 ao 18, tudo se resume em como é que nós ouvimos a Jesus. Com atenção e com diligência, ou com desleixo e negligência? Isso é o que vai distinguir, é o que vai fazer diferença na nossa vida. Nisso está a responsabilidade, a nossa responsabilidade, não é a dos outros, é a nossa responsabilidade como cristãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu isso? Não adianta eu ter um discurso, não adianta você ter apenas um discurso, uma teoria. Eu já disse, não adianta nem termos um discurso externo, um testemunho externo. Aquela igreja da Macaxeira é bênção, o pastor é bênção, o irmão, a irmã, é tudo bênção. Não adianta. Não adianta ouvirmos das pessoas. Não adianta dizermos a nós mesmos. Não adianta. Precisamos ser encontrados por Deus como bons ouvintes. Como ouvintes atentos, diligentes, atenciosos da sua palavra. Praticantes daquilo que nós temos ouvido. E já ouvimos o Senhor nos falar sobre isso nesse mesmo Evangelho. Portanto, como todos os mistérios estão revelados, os mistérios do Evangelho, os mistérios do Reino de Deus, na pessoa de Cristo, este Evangelho está nos dizendo que os nossos mistérios também serão revelados. Eles já estão revelados aos olhos de Deus e eles estarão patentes a todos. Os meus mistérios, do pastor Leandro, estarão revelados, patentes a todos no último dia. E o Senhor Jesus disse que naquele dia será um dia de grande surpresa. Por que eu digo isso a você, amada igreja do Senhor? Para que nós ouçamos com atenção aquilo que o Evangelho está nos dizendo hoje. Os que rejeitam a Cristo e a sua palavra não ficarão sem a justa retribuição. Mas aos que se aplicam em ouvir o Evangelho, em viver o Evangelho, em frutificar, em pregar o Evangelho com harmonia,
entre a palavra que fala e a vida que vive, a conduta, estes receberão ainda mais fé, ainda mais graça, ainda mais poder, ainda mais bênçãos vindas da sua vida de obediência. Os que brincam com as coisas de Deus, dentro da igreja e fora da igreja, serão expostos, as suas obras serão expostas diante dos homens. Encerro dizendo que é um tempo muito decisivo na minha vida e na sua vida. Portanto, ouça com atenção o que Cristo está falando a você. Vamos orar, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos por ouvir a Tua palavra, a palavra do Teu Evangelho. Nós lamentamos imensamente, Senhor, porque hoje muito tem se pregado, muito tem se falado acerca de um Evangelho que não denuncia pecado, Evangelho que não chama a novo nascimento, nova conduta, nova vida. Mas agradecemos ao Senhor, porque mesmo que seja para nós desconfortável em muitos sentidos, para mim falar, para o teu povo ouvir, nós estamos aqui de fato para ouvir o teu Evangelho. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, sobretudo por aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas que estão vendo esta transmissão, que eventualmente estão aqui, ouvem o teu Evangelho, ouvem a pregação da tua palavra, mas não ouvem com atenção. Não fazem caso daquilo que o Senhor está dizendo. Continuam com suas vidas totalmente contrárias à tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas que acham que têm alguma coisa, mas no fim será revelada as suas obras. No fim, até o que acham que têm lhe será tirado, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ó Deus, se por um lado te pedimos perdão, ao mesmo tempo te agradecemos, porque o Senhor, nessa noite, pelo teu Evangelho, nos chama ao arrependimento dos nossos pecados. O Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos do caminho da perdição para o caminho da salvação. O Senhor nos chama a atenção para colocarmos a nossa vida diante do Senhor e darmos atenção àquilo que o Senhor fala. Nos ajude, Senhor, como igreja, como crentes, nos ajude a ouvirmos a Tua palavra com diligência, com atenção, colocando em prática, sem questionar, sem selecionar tudo aquilo que o Senhor traz para nós. E dessa forma, ó Deus, que assim como a luz é colocada para iluminar, assim a nossa vida, ela reflita a glória do nosso Deus. Aplique, ó Espírito Santo, a Tua palavra aos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.